Boa tarde, amigos de Taubaté região, boa tarde, amigos internautas. É um prazer novamente estar com todos nesse programa, o SOS Animal, onde nós tentamos falar um pouquinho da causa animal, tentamos divulgar o que acontece nesse dia a dia tão difícil e tão triste nessa luta diária em proteger os animais. Mas antes de eu começar a apresentar o meu convidado, que hoje é um prazer, é uma honra, meu coração está maior, que cidadão igual esse é poucos. Eu quero convidar todos para uma audiência pública que vai ser realizada hoje na Câmara Municipal de Taubaté, a partir das 19 horas, sobre o que vai ser tratado hoje na Câmara Municipal de Taubaté. É o convênio entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Presídios, no qual pretende-se levar animais do Centro de Controle de Zoonose, onde vão ser construídos gatil e canil em 2 presídios da região. Eu gostaria de convidar a proteção aos animais, as pessoas ligadas à causa, que compareçam hoje nessa audiência, que é importantíssima, para debatermos sobre esse assunto. Já foi assinado esse convênio, mas no próprio convênio está falando que pode ser revisto. Nós queremos realmente que seja revisto alguns artigos perante a sociedade. Tem que ser debatido perante a sociedade. Convido a todos, espero contar com a presença. Não esqueça, hoje, dia 20, às 19 horas, na Câmara Municipal de Taubaté. E antes de apresentar o meu convidado, quero falar de outro assunto que tomou uma grande proporção nas redes sociais, sobre os gatos envenenados na região central. Eu liguei para o assessor do suposto mandante e até agora não obtive o retorno para uma reunião com o mesmo. Pelas informações, ele falou que, para o que me chegou, não sei se é verídico ou não, que ele não está interessado em proteger animal algum. É, de fato, mandante criminoso. Você não está interessado, você manda envenenar os animais. Boa tarde, amigo. Agora apresento esse grande cidadão que realiza um trabalho muito bom em nossa cidade, é um ativista, é um cara educado, uma pessoa inteligente. Veio para Taubaté, não sei se ele é taubatiano ou não, mas ele mora no coração de muitos da nossa cidade. Boa tarde, Andy Trevisan, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, Afonso, boa tarde, taubatianos. É um prazer estar aqui participando desse programa e trazendo um pouquinho do que eu posso, do meu trabalho, do que eu tenho feito e do meu reconhecimento a todos que realmente têm trabalhado muito aqui nessa cidade há muitos anos, como é o seu caso e de outros aqui. E é sempre um prazer estar aqui com você. E obrigado pelo convite. Para quem não sabe, o Andy Trevisan, ele tem uma paixão muito grande pelos animais. Ele é atuante, ele não é membro de ONG, mas ele ajuda todas as ONGs de proteção animal. Ele é ator, ele é militar reformado e tem um coração... poucos cidadãos têm esse coração que esse rapaz tem. Andy, o que mais atrapalha hoje na proteção dos animais é a vaidade? Muito. Bom, eu estou aqui em Taubaté, já temos 11 anos, 12 anos para ser mais exato, 12 anos. Logo no início, eu participei de umas manifestações aqui na cidade, que foi quando eu tive contato com a defesa animal. Na ocasião, era uma manifestação contra maus tratos. Havia aquele caso recente daquela enfermeira que matou um cachorrinho na frente da filha de 2 anos. Sim. E aí eu participei, eu estava chocado também com aquele caso. E eu vou ser franco, eu não era ativista da causa animal. Como militar, você realmente não tem muita vida social. Você trabalha simplesmente. É de manhã à noite, não tem muito tempo para cuidar do seu próprio dia a dia. Mas aí, quando eu participei dessa manifestação, eu comecei a ver um lado que eu não conhecia, que eu cheguei até a comprar um animal. O meu primeiro cãozinho foi comprado. Eu vim com ele para Taubaté. Vim com ele, com a então esposa Yasmin, né? E com os filhotinhos deles para cá. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive contato com o pessoal da causa animal, até por conta dessa manifestação. E eu descobri um mundo que eu não conhecia. E é por isso que eu batalho tanto pela conscientização. Porque muitas pessoas eu sei que gostam de animais, que não maltratam, etc., mas não conhecem o problema que acontece aqui na cidade. E eu tive essa possibilidade de conhecer os problemas. E tive como entrar em contato com pessoas que trabalhavam nessa causa.
E ao longo desses 12 anos, eu já tive aí a minha fase como Batman de Taubaté, em que o foco era não só os animais, mas também a população carente aqui da cidade, principalmente as crianças carentes aqui, os bairros da periferia, que, enfim, todos conhecem, sabem os problemas. Mas eu tive contato com várias pessoas da causa animal. E aí o que eu percebi nesse período todo é que, e é isso que eu acho que os animais perdem aqui na cidade. Eu não posso falar de outras cidades porque eu não conheço a realidade deles. Mas o que eu sinto aqui é um pouquinho de vaidade, sim. No seguinte sentido, todos trabalham para os animais, só que trabalham de maneiras diferentes. E com isso, não permitem que outras pessoas façam o bem ao animal de uma forma um pouco diferente. Eu vou tentar explicar. Existem ONGs que... Eu estou falando em ONGs como existem protetores. Eu vou falar chamados protetores independentes. Exatamente, protetores independentes. São pessoas como eu, por exemplo, que da sua própria conta resgatam, pagam tratamento, pedem ajuda, fazem rifa. Existem muitos aqui na cidade como eu, além das ONGs. Mas aí vamos falar em caráter geral. As ONGs. Eu pego o animal, resgato e coloco para doação, com o compromisso de que a pessoa em seguida vá castrar. Existem outras pessoas que fazem o mesmo serviço de resgate de animais e que não admitem que esse animal seja doado sem ser castrado. Então a pessoa tem que pegar o animal, castrar o animal e então colocar para doação. Eu acho isso, vamos dizer assim, é um idealismo que na nossa realidade, na realidade do brasileiro, é um pouco difícil de conseguir. Eu tenho 4 cães que ainda não foram castrados. 2 eu resgatei recentemente. Que ainda não foram castrados. E hoje, coincidentemente, eu fui verificar preços de castração em diversas clínicas. Gira em torno de 470 a 480 reais. Sim. Uma fêmea 480, um macho 470. E aí eu penso, meu Deus, pensa uma pessoa da classe média baixa, não vou nem falar da classe baixa, do pessoal que vive ali na dificuldade, etc. Tentar resgatar um animal da rua e castrá-lo. Quem é que pode hoje pagar 480 reais para castrar uma fêmea, ou 470 reais, para mim é o mesmo valor, para castrar um macho? Então é difícil, é muito difícil. A gente precisava de uma política pública aqui em Taubaté, não temos. Mas temos pessoas dispostas a ajudar. Em que sentido? Resgatando o animal, tirando o animal da rua, tirando o animal dos maus tratos, tirando o animal à beira da morte, levando para uma clínica, e já não é barato tratar de um animal na clínica. Porque o animal vai ficar no soro, vai ficar hospedado ali durante seu tratamento até poder ser levado para casa de alguém ou para um lar temporário. Lar temporário, isso é um outro problema também, que a gente pode falar depois. Então, a pessoa já vai ter essa dificuldade toda para pagar essa clínica. E depois castrar, para colocar para doação, e a gente sabe que a doação hoje está muito difícil. Está muito difícil. As pessoas que podiam adotar já conseguiram. Mas, enfim, é muito difícil. Então, a gente precisava de políticas públicas. Não temos. Mas nós temos pessoas dispostas a tirar o animal da situação de periculosidade, prepará-lo para uma doação e insistir com a pessoa que adotou que castre, que cuide, que vacine. A vacinação, normalmente, as próprias ONGs já fazem, a gente que resgata já vacina. O problema realmente tem sido a castração. Então, a gente já tem esse trabalho todo. E aí vem determinadas pessoas e não concordam com isso, e aí fica uma briga. É uma briga de egos, né? De egos, uma briga de egos que acaba dividindo ao invés de unir. Nós aqui da proteção animal, protetores independentes, ONGs, deveríamos estar todos juntos, brigando pelo animal. E brigando pelo animal significa brigando pela melhor situação que a gente puder dar ao animal. Não pela ideal. A ideal é muito difícil. A ideal seria a participação do poder público. E nós não temos. E hoje nós já temos lá na Câmara um exemplo disso, né? O poder público, ao invés de... Eu não sei se eu posso falar disso agora, vou deixar para daqui a pouco. Deixa para... Você vai falar muito sobre isso no outro bloco, no terceiro bloco. Eu quero ouvir muito sua opinião sobre isso, entendeu? Então é isso. Eu acho que ao invés de a gente ficar brigando com detalhezinhos de castrar ou não castrar, verificar isso ou verificar aquilo, a gente devia se unir para resgatar e doar da melhor maneira que a gente puder, que a pessoa puder fazer.
e não ficar a gente mesmo se dividindo. A desunião nunca fez a força. Eu quero deixar claro à população, aos internautas que nos assistem, que ONGs de Taubaté, protetores independentes, não recebem verba de órgão público algum, nem municipal, nem estadual, nem federal. O que o ENDE relatou é verdadeiro. Com relação às castrações, se torna muito difícil que um protetor, às vezes ele não retira um animal prenha da rua, às vezes é 2, aí tem uma cria 18, 19 filhotes. Como esse protetor vai ter condições de castrar? Como o Andy falou, uma castração, ele falou até um preço baixo. Tem clínica que cobra R$800, R$600 uma castração. As ONGs têm parcerias com clínicas veterinárias com custo melhor, mas mesmo assim se torna difícil realmente a castração. Nós concordamos que todos os animais deveriam ser entregues castrados, se tivesse o poder público ao nosso lado, que infelizmente não tem. Eu gostaria, Andy, que você tocou no assunto do lar temporário. A grande dificuldade que nós temos hoje, porque ONGs de Taubaté, nenhuma tem abrigo. Eu sou contrário ao abrigo de animais. O porquê? Vira depósito. E depósito, o animal não é bem cuidado, o animal não é doado. E quando a pessoa sabe que você tem um abrigo, o descarte ocorre diariamente, de cães e gatos na porta. No meu escritório já acontece isso. Eu gostaria que o Endes falasse um pouco sobre o lar temporário, no qual ele acolheu uma cachorrinha agora, foi uma briga para tirar essa cachorrinha da rua. Ela teve quantos filhotes mesmo, Endes? Ela teve 6 filhotes. 6 filhotes. E se não fosse o lar temporário do Endes, essa cachorrinha ia parir essa cria na rua. Fale um pouquinho, Endes, do nosso tão dificultoso lar temporário. Isso é um problema que não era há 12 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Justamente. Quando eu comecei a labutar na causa animal, nós tínhamos uma certa facilidade de encontrar até pessoas que tinham disponibilidade, que gostavam tanto dos animais, que cediam seus próprios espaços, o espaço da sua casa, a sua garagem, o seu quintal, para alguns animais, teoricamente, de forma temporária. Por isso são chamados lares temporários. Mas quando a pessoa acabava se apegando ao animal e acabava ficando com ele. Então, alguns lares temporários deixaram de ser temporários e viraram definitivos. Primeiro, por amor ao próprio animal, que a pessoa adquiria. E segundo, porque às vezes a gente não consegue a adoção. Às vezes é um animal idoso. A gente sabe que na cidade, não só na cidade, eu acho que é do brasileiro, procurar sempre o filhotinho, né? Não tem muito amor, não tem muita empatia por um animal idoso. Ou então um animal deficiente, que tem alguma deficiência. Mas hoje nós chegamos a um ponto que todos os lares temporários que a gente conhece já estão repletos. Então é muito difícil. Você sabe, né, Afonso? Afonso, coitado. E outros que eu conheço aqui da cidade. Recebem diariamente dezenas de ligações. Nossa, olha, muitas. Tem um animal aqui, eu passei aqui pela Dutra, tem um animal aqui na Dutra atravessando, ele vai ser atropelado. Eu até pegaria. É sempre isso, é sempre essa história. Eu tenho um cão, ele não se dá bem. Mas eu tenho já um cachorro, ele não se dá bem com ninguém. Então eu queria pedir que alguém viesse aqui. Cadê as ONGs de Taubaté? Por que ninguém faz nada? Ficam cobrando certas atitudes que deveriam ser daquele próprio que encontrou, né? As ONGs de Taubaté, elas não têm obrigação, elas não recebem dinheiro público. É uma coisa que a gente bate sempre, né, Afonso? Justamente. Todas as vezes que eu vejo esse tipo de postagem, normalmente pessoas que não conhecem o trabalho das ONGs criticando, e eu falo disso das ONGs em caráter geral, criticando o trabalho das ONGs no sentido de que elas não fazem nada aqui em Taubaté. Poxa, eu liguei lá para a ONG Vida e não fizeram nada. Não deram nem responder. Não deram nem resposta. Provavelmente o Afonso ou estava dormindo ou estava resgatando algum animal, algum cavalo, né? Justo. Algum urubu, que eu sei que já resgatou, inclusive um urubu ligou de uma outra cidade aqui, pedindo apoio ao Afonso para resgatar um urubu que estava acidentado. Mas, enfim. Então, as pessoas criticam muito as ONGs porque elas não fizeram o serviço que, teoricamente, deveriam ter feito. Muito bem, as ONGs, elas não recebem dinheiro público. Elas são pessoas como eu, como você, que se unem em torno de uma causa. Elas não têm, como eu disse, não recebem dinheiro público, elas não têm um galpão, elas não têm uma sede própria. A sede própria da ONG Vida é a casa do Afonso. Elas não têm espaços para colocar os animais resgatados. Então, é difícil você cobrar de pessoas que se unem em torno de um objetivo, que elas tenham atitudes.
Pois é, elas não recebem. O dinheiro que elas... Eu falo de todas, como eu disse. O dinheiro que elas utilizam para combustível é o dinheiro do bolso delas. Para pagar as contas de clínica, normalmente elas fazem rifas. Rifa qualquer coisa, rifa bicicleta. As pessoas mesmo cedem alguns artigos para serem rifados. Então, elas lutam com muita dificuldade para tentar resolver esse problema que é sério aqui na cidade. E às vezes a gente não se dá conta. Por isso eu volto a falar da conscientização. E aí chega nesse caso dos lares temporários. Eles não têm espaço. As ONGs, os protetores independentes, não têm mais espaço. Os locais, os lares temporários, que a gente costumava solicitar, já estão repletos, estão atopetados. Aí vem aquela questão, mas nós temos o CCZ. O CCZ nada mais é que um lar temporário definitivo e eterno. Porque os animais que são recolhidos vão para lá e dificilmente são doados, porque não são jovens, têm alguma deficiência e são muito escondidos. O CCZ, a gente sabe, é um local de difícil acesso. Então, eu quero interromper um pouquinho meu convidado, nós vamos para o comercial agora. Ele tocou no assunto que eu quero que ele fale, que é o nosso Centro de Controle de Zoonose, não somente de Taubaté. Que as pessoas têm que entender que CCZ não é hotel, não é spa. Não é para recolher animais sadios nem nada. Um minutinho, quando o papo é bom, passa rápido. Voltamos logo, hein? Olá, amigos, estamos voltando para mais um bloco do nosso programa SOS Animal. Hoje com essa figura, essa personalidade, esse homem com caráter. Eu sempre falo isso, não é porque eu estou no programa, não, eu falo para todos. Um caráter incomparável. Para muitos que não sabem, o Andy Trevisani começou um trabalho em Taubaté como uma figura, o Batman ficou conhecido como Batman de Taubaté. Hoje ele já tem identidade revelada. Era esse cidadão que fazia esse belo trabalho. Ele fez parceria com a Polícia Militar, né, Wendy? Desculpa se eu estiver enganado. Ele fez trabalho nas escolas. E, infelizmente, não sei por que parou, que era muito bonito o trabalho do Wendy. Agora ele é um ativista, é politizado. Ele fala muito bem sobre a situação real do nosso país, que nós estamos vivendo. Depois ele vai dar uma palhinha sobre isso. Mas eu gostaria, Andy, que você falasse um pouquinho, você tem conhecimento, do Centro de Controle de Zoonose, o nosso CCZ. Então, o CCZ eu conheci mais até na época que ele estava no outro local, ali próximo do CAVEX. É um local que... A função do CCZ a gente sabe, não é recolher animais de rua, ele tem a função do Centro de Controle de Zoonoses. Mas, obviamente, animais abandonados geram uma série de problemas, doenças, que podem, sim, ser transmitidas para os seres humanos. Essa também é uma grande preocupação do pessoal da causa. Mas o que aconteceu? Também pela falta de lares temporários, então, muitas das vezes, as próprias pessoas da rua, alguns protetores que não têm a condição de resgatar, de tratar, como as ONGs, resgatar, tratar e fazer a doação, acabam levando os animais, ou até muitas das vezes abandonando os animais na frente do CCZ. E eles são recolhidos, melhor dizendo. E lá permanecem. Apesar do trabalho de algumas ONGs que eu conheço, prefiro não citar nomes de ONGs. Todos realizam um belo trabalho em Taubaté. Os protetores independentes, as ONGs devidamente regularizadas. Todos, olha, eu não tenho que falar, não. Exatamente. Como eu falei, a vaidade que atrapalha muito a nossa causa. Porque todos fazem um trabalho de formiguinha e fazem um belo trabalho, independente de onde que seja, não é mesmo, Wendy? Exatamente. Eu não sou ligado diretamente a nenhuma ONG, mas ajuda a todos. Dos quadros, e isso me dá uma liberdade muito grande de ajudar a todos, a criticar quando for o caso, pessoalmente, diretamente às ONGs. Então, a situação do CCZ. E o que acontece? Acaba que o CCZ se torna um grande lar, como eu disse, temporário definitivo. Porque os animais não deveriam permanecer lá. Aliás, nenhum animal deveria permanecer em lar temporário. Esse é o nosso pensamento. Os animais precisavam ser adotados, precisavam viver em harmonia com o ser humano, porque todos nós somos seres vivos. Devemos todos viver em harmonia com o ambiente em que vivemos. Então,
Então, quando acontece de vários animais estarem abandonados na rua, sofrendo ou causando acidente, né, o caso dos cavalos aí, isso provoca um desequilíbrio muito grande. O Afonso citou aí o caso do último resgate do qual eu participei, que foi uma fêmea, que estava com macho, né? Infelizmente não conseguiu. Exatamente, uma história triste. Nós resgatamos, mas aconteceu um fato inusitado, né? Muito triste, muito triste. Depois de muita dificuldade de conseguir resgatar essa fêmea que estava prenha, a Manu, e o machinho que estava junto com ela, o Afonso, no dia seguinte, eu nem participei desse resgate, ele mesmo, de pronto, foi até o local, conseguiu, como é que chama? Encostá-los num canto, e eles entraram numa casa e conseguimos pegar tanto o macho quanto a fêmea. Mas aí porque a fêmea estava prenha, ele teve a preocupação de levá-la logo para a clínica. E pediu à moradora que permanecesse com o machinho ali, que ele voltaria depois da clínica para pegar. Né? Eles iam para minha casa, isso já estava decidido, já estava acertado, quando eu falei com o Afonso que precisava resgatar esses dois. Mas aí uma vizinha chegou para essa moradora e disse para ela, eles não vão voltar, não. Isso aí eles inventam, eles dizem que vão voltar e não voltam. O que não é verdade. Para quem conhece o Afonso, para quem conhece as outras ruas da cidade, e ele voltou. Quando voltou, essa senhora já havia libertado esse animal. Ele tinha voltado para a rua. E era um cachorrinho que estava acompanhando a Manu, essa fêmea que estava prenha, durante muito tempo, durante muitos dias. Nós tentamos ainda, colocamos mensagens no Facebook, aí, que é o nosso recurso, né, Afonso? Justamente. É o que a gente pode fazer. A rede social é forte. A gente não pode colocar matéria em Jornal Nacional e Vanguarda, porque realmente a gente não tem condição de fazer isso. Então a gente usa muito a rede social, Facebook, WhatsApp, mas não conseguimos recolher. E a fêmea na clínica teve lá as 6 crias e está nessa situação. Mas enfim, as pessoas acabam jogando no CCZ e lá permanecem. E o CCZ não foi feito para isso. A gente ainda vai falar do convênio, né? Isso que eu estou aguardando. O CCZ é um local que, vamos dizer, ele resolve o problema de determinadas pessoas, mas não resolve o problema da cidade. Não adianta esvaziar, a gente acaba entrando nesse problema do convênio, não adianta ficar esvaziando o CCZ, porque outros animais vão aparecer para preencher esse espaço vazio. Então a solução não é colocar os animais no CCZ, é acabar com essa procriação indiscriminada, esse absurdo de abandono na cidade, os maus tratos que doem cada vez que a gente vê uma foto de um animal maltratado, machucado, atropelado muitas das vezes, ou sem condições até de ser cuidado. Então é uma coisa muito triste. O CCZ não é essa função. A gente briga, desde que eu me conheço, por gente aqui em Taubaté, a gente briga por uma política pública eficiente e eficaz. Eu sei que uma luta grande aqui, quando eu cheguei, era o famoso castramóvel, né? Posso falar do castramóvel? Pode, vou você falar até onde eu puder, e você, por favor, Sim. me corrija no que faltar ou que eu estiver errado. Então foi uma luta muito grande para conseguir esse castramóvel, que era um veículo devidamente, muito bem aparelhado. Eu fui até o lançamento dele. Estivemos lá no lançamento. Às vésperas da eleição, não foi? Às vésperas às vésperas da eleição, lançaram uma cerimônia muito bonita. Daqui a pouco vocês vão ver uma foto aí do castramóvel. Tem foto nossa aí com ele. Eu estava lá no dia do lançamento, algumas autoridades, alguns políticos, vereadores, estiveram lá para o lançamento do castramóvel. Eu soube que já existiu aí, um pouco divulgada, uma ou outra atuação do castramóvel, mas o castramóvel precisava ser, vamos dizer, diário, ou pelo menos semanal, ou pelo menos mensal, e fazer um serviço eficiente. O que não pode é a gente aqui resgatar o animal, castrar, e enquanto no mesmo dia estão nascendo 10, 20 animais. Você sabe qual é a lista de espera de animais para serem castrados da população ou não? Eu tenho até medo de perguntar, Afonso. Hoje, essa informação eu recebi hoje. Ela está na casa de quase 4 mil animais à espera de castração no Centro de Controle Zoonose. Isso é oficial. Tem castração agendada até para dezembro. Isto direto no Centro de Controle Zoonose. Não estamos nem colocando castramóvel para atuar em bairros, não. É a lista de espera. Então, como você falou, tinha que ter uma política maior. Antigamente, nós, protetores, eu, a Elizabeth, que é uma grande guerreira da OPA Companheiro, a Odenice Araújo, nós arrumávamos locais em bairros, fizemos até castração em centro espírita, se você quer saber.
Eu sou. O que acontecia? Nós arrumávamos o local, o Centro de Controle Zoonólogo mandava a sua equipe para castrar. Isso ocorria sempre. No último evento que teve de castração, foram 250 animais castrados. 250. Que você pode ver, não é pouco. Espera um minutinho, não é pouco. 250 animais castrados. Então, além do castramóvel, deveria voltar essa política de nós, ONGs, protetores, eu tenho certeza que o Andy ajudaria também com o cadastro, ficar lá ajudando no dia, não é mesmo, Andy? Então, sem essa dúvida, política tem que voltar. O castramóvel, ele está realizando no final de semana 50 castrações. Eu acho que pelo tamanho, é um bom número. Ele está numa zona rural, essa semana vai estar na mesma zona rural, mas deveria ter uma política diária. Por isso, nós vamos deixar essa história do convênio para o final. Por isso. Mas eu acredito que uma política de castração, conscientização, melhoraria muito esses animais abandonados em nossa região, em nossa cidade. Sem dúvida. Eu sempre pauto nesse problema, nessa questão da conscientização. Chamar a atenção das pessoas de que um animal abandonado, no final das contas, pode ser um problema de saúde pública, sim. Afonso, quantos animais você doou? Vamos dizer, em números... Até hoje, nós fizemos desde a fundação da Associação Vida, nós fundamos uma semana depois, eu estava realizando evento. Nós doamos diretamente, isso aí está documentado, 16.800 animais. 16.800 animais em 8 anos. Esses animais foram castrados. Diretamente. Ou foram doados com compromisso de castração. Enfim, foram castrados no final das contas. Vocês imaginem se isso eu estou falando só da ONG Vida. Imaginem se todos esses animais e mais os animais das outras ONGs estivessem abandonados na cidade, livres, procriando. Qual seria a situação hoje de animais na cidade? Porque o animal procria praticamente em todo o cio. O animal na rua, dificilmente uma fêmea vai rejeitar um macho mais forte. Então, vai ser uma procriação absurda. E esses animais estariam abandonados na rua, provocando acidentes, mordendo crianças na rua, mordendo pessoas, adultos. Então, seria um problema muito sério para a nossa cidade. Então, apesar do trabalho de todas as ONGs, de todos os protetores independentes, e agora também atuações aí do CCZ, do Castramóvel, nós ainda não estamos numa situação confortável. E eu volto a falar, aquele problema da conscientização, a questão da venda de animais. Meu Deus do céu, há tantos animais abandonados, há muitos animais, Afonso, são animais de raça. Animais de raça que a pessoa comprou, pagou caríssimo por aquele animal, e por qualquer razão o animal mordeu, sujou a casa, estragou o móvel da sala, e aí decide se abandonar o animal. Acontece direto. Eu mesmo já resgatei vários animais. O grande problema também, que a gente sabe, é quando nós postamos na rede social, estamos doando um animal chamado de raça, nossa, aparece milhares de adotores. Exatamente. Quando nós postamos um SRD, que eu não chamo um SRD, esse coitado fica lá, vai lá, é postado e não é adotado. Amigos, o amor é igual. Porque para mim é raça canina. Nós, seres humanos, colocamos pastor alemão, shih tzu, poodle, é raça canina. Vamos olhar mais com carinho pelos animais adultos, pelos SRD. Quando ele sabe, nós tivemos um problema o ano passado de um animal que foi resgatado da rua, você lembra, Andy? Sim, sim, claro. Que era um animal chamado de raça, depois foi resolvido, ainda bem, está sendo muito, muito bem cuidado pela adotante, mas quando o animal é de raça, aparece 900 mil pessoas querendo adotar, não é verdade? É verdade, é verdade. De novo, né, o ego, né? Justo. Você ter um cachorrinho bonito para apresentar a sociedade. Vizinhos, a sociedade, e muitas vezes nem cuida tão bem assim do animal. Animal de raça, chamado de raça, são animais que têm determinados cuidados que demandam até um custo mais elevado, e muita gente não pode manter esse custo. Então acaba o animal ficando com a pelagem velha, sujo, maltratado, tem um problema de vista. A gente não sabe em que circunstâncias esses animais foram procriados. De repente é uma mãe que cruzou com o irmão, que cruzou com o filho. Enfim, é uma série de problemas. Então ter um animal de raça nem sempre significa um grande prazer
para o resto da sua vida, né? Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, já voltamos para esse bate-papo agradável, que a audiência está bombando. Vou trazer o Andy Trevisan sempre ao nosso programa, o SOS Animal. Obrigado. Amigos de Taubaté, amigos internautas, estou voltando para o último bloco do nosso programa SOS Animal. Hoje eu estou com essa figura ímpar, um homem politizado, inteligente, ativista, não somente na causa animal, mas ativista politicamente. Antes de eu voltar a fazer uma pergunta para o nosso amigo Andy, gostaria de falar a respeito do Centro de Controle de Zoonose. O Centro de Controle de Zoonose, antigamente, a Associação Vida Taubaté tinha uma parceria, no qual, no primeiro domingo de cada mês, somente animais do Centro de Controle de Zoonose participavam do evento, animais adultos. Nós levávamos 22 animais para doação. Qual que era o trabalho do Centro de Controle de Zoonose? É chegar com a Kombi, deixar o animal, no final do dia vir buscá-lo. Isso que eu vou perguntar para o Andy faz parte desse conjunto. Quando houve a mudança do prefeito, cortaram essa parceria devido ao problema de hora extra, que o Centro de Controle de Zoonose não tinha valores para pagamento de hora extra para os funcionários que levavam, como eu falei, 9h30, deixavam e vinham buscar às 17 horas. O único trabalho. Então, eu gostaria, antes de eu perguntar para o Andy, que o Andy hoje está também fazendo trabalho na parte de ator, não é mesmo, Andy? Você tem alguma peça de teatro em frente. Eu queria que você falasse um pouquinho também, que eu sei que você gosta, do nosso país, Andy. O que você está achando desse governo? Depois nós vamos entrar nisso aqui. Bom, sem querer fazer campanha política aqui... Não somos filiados. Não somos, não sou filiado a partido nenhum, não sou candidato, nem pretendo ser. Prefiro continuar na posição de criticar e apontar sugestões, soluções, possibilidades de soluções. Foi muito criticado há alguns dias na rede social. Sim, bastante. Eu acho que é consenso geral que a situação do país não está boa. Nós não temos confiança nessas instituições, nas instituições que estão colocadas aí para a gente. A gente tem aquele senso de injustiça, né, muito forte. A gente não está muito acreditando na justiça. Os nossos políticos decididamente não nos representam, pelo menos uma grande parte deles, e a gente perde um pouco da confiança, até naquelas pessoas que a gente confia, ou que a gente confiava, que a gente votou tendo na hora de colocar o nosso voto. E aí cai também no problema do nosso voto, né, aquela urna eletrônica que a gente não sabe, embora haja uma série de... Acho que é o único país, não é, Andy? Não. Existem outros países que têm urna eletrônica, coincidentemente. Mas os grandes países, acho que não existe, né? Sim, os maiores países do mundo em tecnologia não adotam a urna eletrônica. Eu acho que esse é o maior sinal de que tem alguma coisa errada. Como é que pode um país que tecnologicamente está muito acima do Brasil não continuar usando aquele voto no papel, aquele xizinho, né? E nós aqui sendo privilegiados em uma urna com um sistema tecnológico maravilhoso, eficaz. Então a gente perde confiança. A gente sabe que várias pesquisas estão sendo feitas aí de que há uma grande probabilidade de um grande número de brasileiros não votar. Por que eles não querem votar? Primeiro é porque eles não estão confiando que alguém que vai ser eleito vai fazer alguma coisa boa. Isso é verdade, é fato. E a outra é que você fica naquela... Será que quem eu vou votar vai ser considerado? Será que essa urna eletrônica vai considerar o voto que eu fui lá colocar? De repente é mais vantagem pagar R$3 e não ir. Eu acho que não. Eu acho que nós, como cidadãos, primeiro, temos que exigir que o nosso voto seja considerado. Daí é a minha briga pessoal como cidadão. Eu não estou fazendo aqui campanha, não estou usando o microfone aqui para fazer campanha. Eu acho que nós... pessoal, Eu acho que nós, como cidadãos, temos que exigir que o nosso voto tenha a possibilidade de ser verificado e o voto no papel seria a melhor coisa. Como hoje antigamente, né? Isso, como sempre foi, desde que o mundo é mundo. E hoje nós temos a opção do voto impresso, que a própria justiça
renegando uma decisão do Legislativo, achou por bem não considerar para essa eleição. Uma coisa que está aprovada já há 2, 3 anos. Só agora acharam que não tem dinheiro. Quer dizer, tem dinheiro para tanta coisa, mas não tem dinheiro para o nosso voto ser considerado, ser verificado, ser escrutinado, como se fala. Então, a primeira coisa seria isso, da população exigir que o voto seja impresso. A segunda é não deixar de votar. Nós temos que votar. Essa história do voto nulo, voto em branco... Não, jamais. Não é um voto de revolta, porque nem os números são divulgados. No final do cheque final, só interessa o que foi votado, só os números que foram considerados. Então, não importa se 70% da população votou nulo. Isso é uma coisa que vem circulando nas redes sociais e a gente tem que estar sempre avisando isso. Não existe voto nulo. Voto nulo não anula a eleição. Então, você tem que votar sim e tem que exigir que o seu voto seja computado e que haja a possibilidade de ser escrutinado, ser verificado, ser constatado, ser medido, ser calculado, enfim. E acabar com essa história de urna eletrônica. A urna eletrônica não é confiável em lugar nenhum do mundo. Se há a possibilidade de uma pessoa quebrar esse código, então ela perdeu totalmente a função dela. Como é que eu vou votar em alguém? Como é que eu vou sair da minha casa, deixar de, sei lá, aproveitar o feriadão, ir numa urna, votar no candidato em que eu acredito, em que eu coloco fé, em que eu aposto 4 anos da minha vida pública, da minha vida política, da minha vida social, do meu dinheiro, do meu trabalho, da comida, do preço da gasolina no posto. Como é que eu vou apostar numa pessoa, me dedicar a votar numa pessoa, sem ter a certeza de que essa pessoa, de que o meu voto está sendo considerado? O voto, como dizem, é um direito de todos. Então, o dever é que o meu voto seja considerado, e para isso a gente precisa verificar. Então, é nesse aspecto sempre que eu sempre bato nessa tecla. Como cidadão, eu quero votar, eu tenho que votar, escolher o melhor candidato possível, alguém que não esteja... Nós já temos aí a ficha limpa, nós temos aí uma série de recursos. Hoje existem vários softwares aí, até no celular, que você pode saber da vida toda de um político, saber quem ele é, os trabalhos que ele realizou, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele fez de ruim. Então você tem condições, sim, de escolher alguém em que você confie que em 4 anos vai fazer o melhor pela sua vida, dos seus filhos, do seu marido, do seu trabalho, do seu emprego, enfim... Você tem condições disso, então que faça. Mas para isso a gente precisa ter certeza de que o nosso voto está sendo considerado. Vamos falar um minutinho. Você está com alguma peça em cartaz? Vai ser lançado ou não? Vamos divulgar esse belo trabalho de ator, da arte que o Andy também pratica. E eu agradeço essa oportunidade. No dia 21 de julho, nós estaremos apresentando a peça A Gaiola, de Bernarda Alba, do Teatro Galpão, em Pindamonhangaba, às 19 horas, se eu não estiver enganado, 19 horas. E eu conto com a presença de todos. É uma peça baseada na obra de Federico Garcia Lorca, A Casa de Bernarda Alba. É uma história muito bonita e tem muito a ver com os nossos dias. Eu acho que é uma história que vai prender a atenção daquelas pessoas que forem. E eu peço até que quem for recomende, porque nós pretendemos fazer outras apresentações. Já tivemos várias apresentações aqui em Taubaté, no Metrópole, na Fego Camargo, e estamos aí procurando outros espaços para apresentá-la. A peça realmente é muito boa e eu tenho certeza que todos vão gostar. E nós estamos ainda fazendo alguns curta-metragens, depois, se Afonso permitir, eu coloco aqui os links de alguns curta-metragens que eu tenho feito, e outros trabalhos que estão aparecendo aí. Já estamos ensaiando uma nova peça. Pessoal, dia 21 de julho, né? 21 de julho, no Teatro Galpão. A Gaiola. A Gaiola de Bernarda Alba. A Gaiola, ele traduz, né? Andy, vamos entrar agora no assunto polêmico. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter na Câmara Municipal uma audiência para debatermos sobre o convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Administração Penitenciária. Nesse convênio de duração de 1 ano, está existindo muita polêmica com relação à ida dos animais do Centro de Controle de Zoonose. Nós sabemos que a Prefeitura vai ter um gasto de R$200 mil, pagamentos de preços serão feitos, que é a média de R$780. Vão construir canil, gatil. Vai ser construído canil e gatil em Tremembé, eu acho que isso é ilegal. É um dinheiro público de Taubaté, acho que não sei. Mas me parece que é ilegal. E isso não foi debatido com a sociedade.
Há um ano foi feito esse plano, a excelentíssimo juiz, doutora Sueli, esteve na Câmara Municipal, falando um pouquinho desse convênio. Depois não se falou mais nada. Depois nós ficamos sabendo, através da imprensa, da assinatura desse convênio. Eu gostaria de saber da sua opinião, Andy. O que você acha sobre esse convênio? Isso aí foi uma coisa, como você disse, nós as ONGs, não vou nem dizer, no meu caso, sou protetor independente, as ONGs da cidade foram surpreendidas por um convênio assinado e pronto para ser executado. Não houve um debate com a sociedade. E eu digo não houve um debate com a sociedade, não houve mesmo. O pessoal da causa animal, que seria, vamos dizer, um dos maiores interessados em que um convênio como esse fosse discutido, ou aprovado ou não, ou discutido para melhorar, etc., não foi sequer consultado. Então, já começa errado daí. Eu entendo a posição da juíza, acho louvável ela trabalhar no sentido da ressocialização dos presos. Eu não tenho dúvida de que os animais são o maior, vamos dizer, um acessório, vamos dizer assim, de ressocialização para qualquer pessoa, e quem dirá para os próprios presos. Mas isso não é uma solução, isso nem sequer ajuda o problema dos animais. Pode auxiliar no problema dos presos. Eu não estou aqui me colocando no lugar dos interessados nos presos. Eu estou falando pelo lado dos animais, que são há 3 lados aqui. É o lado do preso, o lado dos animais e o lado da sociedade como um todo. Pensando pelo lado dos animais, isso não vai resolver. Pelo contrário, vai ser mais um agravante. Simplesmente, a ideia desse convênio é tirar os animais que estão, alguns animais do CCZ, e colocar nos presídios. Animais, não são poucos, né? Não são poucos. 250 animais colocar nos presídios. Serão cuidados por presidiários ou presos em uma melhor condição, como é que chama? Liberdade provisória, ou que não tenham cometido crimes graves. Isso não vem ao caso. Mas vamos tirar animais do CCZ e colocar em presídios. Já é um problema muito grande a gente conseguir que as pessoas da cidade vão até o CCZ ou as feirinhas de adoção adotar esses animais. Quando a gente tira animais e coloca em locais mais escondidos, de mais difícil acesso à população, nós estamos simplesmente colocando um problema para debaixo do tapete. Isso não é solução, isso não vem resolver o problema pelo qual nós, da causa animal, temos lutado há tanto tempo. E pior do que isso, recursos vão aparecer, não se sabe de onde, para atender ao propósito dos presídios. Serão recursos... a prefeitura vai entrar... Esse convênio, como está aqui devidamente assinado, nos artigos, durante um ano, a prefeitura que vai bancar todos os custos. Exato. Transporte, alimentação, veterinário, construção de canil, se o animal ficar doente. Aí eu digo, o Centro de Controle Zoonose de Taubaté hoje tem 3 veterinários. 3. O número de funcionários é muito pouco. Vamos ressocializar o preço, e não somos contrários a isso. Coloque esses preços para trabalhar dentro do Centro de Controle Zoonose, para limpeza, manutenção, passear com aqueles animais que não saem para passeio. Isso é ressocializar. Ou então, a Aldenice Araújo, que ela já esteve aqui, ela já faz um trabalho dentro dos presídios, que ela mesmo falou, eu posso dizer, que ela é agente penitenciária. Então, um monte desses canis, que dentro dos presídios existem muitos, mas muitos cães e gatos, que nós, ONGs, somos chamados para retirar esses animais desses locais. Que muitas vezes o diretor não quer, funcionários não gostam. Então, se é para fazer isso, monte esses canis, mas com recurso do Estado, não com recurso municipal. Hoje, o Centro de Controle Zoonose de Taubaté, o Andy sabe, está um pavoroso, a sinomose, os animais não são vacinados com a V8, é o mínimo a V8. E uma V8, se você comprar diretamente, uma caixa com 20 doses sai a R$22, não sei se você sabe. Não sabia disso. Então, se é para gastar esse valor, investe no Centro de Controle Zoonose. Eu estou errado ou não? De maneira alguma. Eu estou falando dos recursos justamente por causa disso. De repente apareceu um dinheiro que não existia aqui em Taubaté. Justo. As ONGs têm pedido apoio do governo municipal há muitos anos. Eu sou testemunha disso. Não existe uma campanha na televisão, aqui na nossa cidade, de conscientização contra o abandono, contra os maus tratos.
e de repente aparece um dinheiro para ser investido em outra cidade, em uma construção de canis e gatis, que nós não temos aqui. Os protetores independentes, e eu não estou pedindo dinheiro para isso, as próprias ONGs fazem tudo sem nenhum investimento público, não tem nenhum apoio público, a não ser deixar um espaço ali, ceder um espaço. Foi uma briga, né? Isso, já nós tivemos problemas até pelos espaços que a prefeitura cedeu, entre aspas. Então, há uma dificuldade tão grande da gente, das ONGs, em cuidar desses animais, e agora, de repente, aparece um recurso que vai, inclusive, vai pagar os presos, não é isso? São 10 presos. São 10 presos. O valor do salário é R$750. Pois é, R$750 ajudaria em muita ração, em muita vacinação e muita castração, inclusive. Não, e a alimentação está aqui no convênio. Eu li e reli. Alimentação total por conta da Prefeitura Municipal de Taubaté. Medicação por conta da Prefeitura Municipal de Taubaté. Se o animal ficar doente, o traslado para o Centro de Controle de Zoonose por conta da Prefeitura Municipal de Taubaté. Veterinário tem que se deslocar no Centro de Controle de Zoonose para atender. Se não temos nem veterinários dentro do Centro de Controle de Zoonose, quando um sai de férias, o outro sai de licença, às vezes fica um. Contrata mais funcionários, faz um concurso público. Como eu falei... Faça convênio com clínicas. Antigamente tinha. No governo passado tinha. Convênio com clínicas. Você levava o seu animal, tirava uma senha, e a prefeitura efetuava o pagamento direto nessas clínicas. Funcionava muito bem. Infelizmente foi cortado também por falta, sempre nós falando de falta de recursos. Falta de recursos. É impressionante como sempre falta recurso. E eu falei agora há pouco da questão das impressoras da votação, né? Falta recurso para tudo, mas tem para tantas outras coisas. Justamente. Não dá para entender. Não dá para entender qual é o objetivo. Qual é o objetivo do poder público? É resolver o problema ou esconder e colocar para debaixo do tapete? Hoje está no vídeo a assinatura lá do convênio. Não sei se dá para ver. Nós estamos vendo aqui, o Luciano colocou a assinatura do convênio, no qual nós fomos pegos de surpresa. Tantas ONGs... Tem alguém de ONG aí? Tem um protetor independente aí? Tem alguém aí? Nenhum. Ninguém, né? Ninguém. Acho que deveria ter ocorrido um debate mais franco com a sociedade, com ONGs. Nós temos em Taubaté o Compembeia, que é impressionante, nem a Compembeia foi chamada para discutir. Compembeia é devidamente... Vamos explicar para o pessoal o que é Compembeia? Conselho de Proteção de Animais de Taubaté, Compembeia. Nem ela foi chamada, o presidente não foi comunicado, e tem um artigo na Compembeia, se nós entrarmos no Ministério Público, isso aí pode ser barrado. Mas aquela história, nós ficamos muito preocupados se entramos ou não para ver se vai para frente, né? É verdade. A gente contar com a justiça sempre aqui tem sido um fator de preocupação, porque a gente não sabe se vamos perder tempo, se vamos conseguir alguma coisa, infelizmente. Então, mas no próprio convênio, eu li até uns artigos, uma cláusula, chama cláusula, nem artigo, fala que isso aqui pode ser revisto. Vamos ter o bom senso de sentar, conversar, rever a posição. Quando nós estivemos na reunião com a juíza Sueli, a doutora Sueli, o ente estava presente. Não sei se ele chegou quando a primeira fala foi da Aldenice Araújo, a segunda foi minha. Quando eu falei para ela, doutora, eu não concordo, excelência, eu não concordo que os animais do Centro de Controle de Zoonose vá para os presidentes. Ela falou, mas eles não irão. Acho que nem ela tinha conhecimento disso. Depois, o Zé Antônio, falei, eles irão sim, o veterinário Zé Antônio está ali, ele vai explicar. Aí o Zé Antônio falou que serão 250 animais. Não concordamos, hein? Não concordamos. Porque para ela o importante é que os animais aparecessem. Eu acho que para ela era independente de onde viriam esses animais, né? Mas no caso, os animais seriam do CCZ. Não são outros animais que serão resgatados para levar para o presídio. Serão retirados do CCZ, vai diminuir, entre aspas, a população do CCZ, então vai dar aquela impressão... Não, porque vai sair 250, vai entrar 250. Exatamente, né? É uma retirada simbólica, porque vão aparecer outros, né? E vão preencher essas vagas. Pode ter certeza que os 3 CCZ, que eu estou chamando de 3 CCZ, vão ficar abarrotados, que diariamente vão jogar animais na porta de presídios lá. Será mais um local de abandono, porque sabem que ali recebem animais. O convênio foi assinado no dia 8 de maio desse ano, de 2018. Obrigado, Luciano. Então, nós fomos pegos de surpresa. É isso que nós queremos, que seja revisto esse convênio. Tudo é o diálogo, não é mesmo, Enio? Sem dúvida alguma. Há sempre sugestões. Justamente. Uma coisa que eu sempre me debato é quanto à questão de
Por que a prefeitura ela agora vai descobrir algum dinheiro aí para colocar nesse convênio? Mas tem uma coisa aqui que eu sempre me chama muita atenção. Eu passo de vez em quando pela rua e vejo determinados estabelecimentos, locais de construção, etc., em que uma vez ou outra eu vejo um cachorro lá dentro. Normalmente o cachorro está bem cuidado, tem água, tem ração, tem cobertura. E aí eu fico pensando, por que a prefeitura não dá algum incentivo à adoção? A adoção consciente. Adoção, sempre adoção consciente. Adoção em que a pessoa resgata o animal, esse animal vai ser eternamente grato a quem o recolher. E os SRDs, né, os chamados vira-latas, que de vira-lata não tem nada, eles são até mais fiéis aos seus resgatantes, né, do que os chamados animais adultos. Viu? Exatamente, porque eles são muito carentes e sofreram muito nas ruas. A gente sabe que eles sofrem muito. Então, por que a prefeitura não incentiva as pessoas? Uma vez, desculpe interromper, eu dei uma ideia para o prefeito. A prefeitura tem muitos prédios fechados na região central, nós sabemos disso. Sim. Qual que era a minha ideia? Eles não fazem evento de doação de animais no Centro de Controle Zoonótico. Primeiro, horário de atendimento ao público, das 13 às 16 horas. Quem que vai lá? Telefone é de difícil acesso. É isso. Conseguiríamos um espaço físico no centro da cidade, traria esses animais durante a semana inteira. Nós ajudaríamos a doar esses animais. No final vamos supor, das 10 às 17 horas, levar esses animais para o Centro de Controle Zoonótico. Poxa, tem tanto espaço fechado aí, tanto espaço público, hein? Sabe? Então, era uma ideia que não deram nem bola. Agora aparece convênio. Pois nada, não chegam nem a discutir as nossas sugestões, né? Infelizmente, a gente tem ideias, a gente que trabalha com isso, sabe da dificuldade, entende muitas das dificuldades da prefeitura, a gente tem ideias, a gente leva as ideias, leva as propostas, leva as sugestões, leva as opções, mas infelizmente a gente nem é considerado. E isso é um problema sério, que vai acontecer, que já está acontecendo, que às vezes não é muito visto, mas vai, e a tendência é piorar. E vai piorar para quem? Para a sociedade taubatiana. Como o Randy falou, não tem recurso, mas aparece recurso, às vezes, do nada, para certo tipo de atitudes que eu não entendo. O Centro de Controle Zoonótico, aqueles funcionários, eu tenho que agradecer aqueles funcionários, porque eles são heróis lá de dentro do Centro de Controle Zoonótico. É verdade. Eles trabalham em cima, sem recurso, no limite, é a palavra certa. Então, investe-se dinheiro, vacinação, castração, política de conscientização em escolas, escola municipal, faz uma campanha de educação. Os animais sem controle zoonose, eles morrem contaminados pela famigerada sinomose. Poxa, vamos pensar com carinho. Se tem dinheiro para custear durante um ano esse convênio, o médico, medicação, vacinação, sabia ou não? Sim, eu acredito. O dinheiro apareceu. De alguma forma, o dinheiro apareceu. Então, que vão ficar lá, não vão ser vacinados, não vão ser melhor cuidados? Coloca, não somos... Taubaté hoje tem 200 presos trabalhando na rua. Com o prefeito Ortiz Júnior. 200. Nunca teve algum tipo de problema. Nunca ocorreu. Coloca esses presos para trabalhar, para eles sentirem o que é um centro de controle zoonose, um local de abandono. Não somente cães, mas gatos, cavalos, para limpeza, manutenção, banho dos animais, sair para ajudar nos resgates. O Centro de Controle Zoonose tem um fiscal para atender a população com relação ao maus tratos. Se você liga lá hoje, pode ligar, eles mandam ligar para a ONG Vida, para um companheiro, para nós resolvermos o problema. E eu acho que esse convênio é jogar sujeira por debaixo do tapete, me desculpa. É jogar o problema para debaixo do tapete, é isso que a gente vem dizendo, insistentemente. Não é resolver o problema, não é nem ajudar no problema, é colocar para debaixo do tapete. Pessoal, olha, passou tão rápido o nosso programa, 1 hora de um papo salutar, gostoso, com meu amigo, Andy Trevisan. Eu agradeço muito, quero que você faça as últimas palavras, e foi muito bom tê-lo aqui, espero que volte. Eu agradeço sempre o apoio, sempre a sua amizade, a amizade de todos da proteção animal, sim, a luta que vocês realizam aqui na cidade, é de ser realmente inotificada, porque é um trabalho árduo, eu sei, eu conheço, e é triste ver que vocês não têm o apoio do poder público. E eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui,
e quando for chamado para falar sobre esse assunto. Olha, obrigado a todos. Vou chamá-lo sempre, que foi o índice de audiência espetacular. Vai ser um prazer. Um abraço aí, obrigado, pessoal. Obrigado. Até quarta-feira. Obrigado, Afonso.